Saudações a todos, eu sou João Marcos Perissaro Lopes, apresentador do trabalho Detecção de Partículas Sólidas com Sensor Radar Doppler por Microondas, realizado por mim, sob orientação dos professores André Luiz Regis Monteiro e Márcio Rodrigues da Cunha, da UTF-PR de Campo Mourão. O trabalho tem como base a automação industrial, que é associada ao aumento de produtividade, qualidade e precisão na execução das tarefas. Imerso no contexto da automação industrial, os sensores e atuadores são primordiais, visto que possibilitam a medição e correção de variáveis. O objetivo deste trabalho é o estudo de um caso específico de sensoriamento de vazão de materiais sólidos, focado na detecção do fluxo de partículas em dutos de escoamento por meio de um sensor radar Doppler e a técnica de processamento de sinais denominada limiar de decisão. O principal fenômeno envolvido neste trabalho é o efeito Doppler, que é a aparente mudança de frequência de uma onda para um observador em movimento relativo à fonte de oscilação. O termo radar é uma contração de palavras que correspondem à detecção e distanciometria por rádio, e representa um sistema eletromagnético para a identificação de alvos. O radar pode ser do tipo pulsado, o qual emite um curto e intenso pulso de energia eletromagnética para o espaço e aguarda pelo retorno do sinal, ou do tipo contínuo, onde a transmissão e recepção do sinal são simultâneas, o qual utiliza o efeito Doppler para a distinção entre estes sinais, nos casos onde os alvos estão em movimento. O radar de onda contínua consiste em um transmissor de sinal eletromagnético não modulado de frequência constante, que é irradiado para o espaço através de uma antena. Ao atingir um objeto, uma fração da energia transmitida é refletida novamente ao radar. Caso o objeto esteja em movimento relativo ao radar, o sinal recebido apresentará um deslocamento em frequência gerado pelo efeito Doppler. O sinal de retorno é então aplicado ao misturador de frequências com uma parcela do sinal transmitido para gerar um sinal de batimento, denominado sinal Doppler. O diagrama do radar de onda contínua é exposto na figura 1. Para a extração de informações do sinal recebido pelo radar, é necessária uma etapa de processamento, na qual é realizada a análise do sinal a fim de se determinar a existência dos alvos. Uma técnica para a execução desta tarefa é denominada detecção por limiar, onde cada amostra do sinal recebido é comparada com um valor pré-determinado. Caso a amplitude da amostra seja superior ao limiar, o sistema identifica a presença do alvo. Caso contrário, o sistema interpreta apenas como interferência, assim como apresentado na figura 2. Sobre a metodologia do trabalho, o diagrama da figura 3 apresenta as diferentes etapas envolvidas no processo de desenvolvimento. O fluxo de partículas é medido através do sensor radar Doppler, o qual gera o sinal Doppler, e este sinal é condicionado e aquisitado por um circuito eletrônico. Posteriormente é realizado o processamento do sinal, que gera a detecção. Neste trabalho, o fluxo de partículas foi formado por pequenas esferas plásticas. O sensor radar é um transceptor Doppler de baixa potência que opera em modo contínuo na faixa de 10,525 GHz. O condicionamento do sinal do sensor foi realizado através de um circuito eletrônico baseado na amplificação e filtragem do sinal, e a aquisição do sinal foi realizada através do osciloscópio USB PicoScope 2204, com frequência de amostragem de 500 kHz. Os valores medidos foram salvos diretamente em formato de banco de dados MATLAB, onde foi realizado o processamento do sinal. Foram realizados 10 testes com fluxo contínuo de partículas e 10 testes sem fluxo de elementos, o que gerou 20 arquivos distintos para análise. O valor limite de decisão foi pré-definido em 75% do valor máximo da amplitude do sinal original, visto que apresenta um equilíbrio entre a correta detecção do fluxo e a geração de alarmes falsos devidos a movimentos externos. A figura 4 demonstra o resultado do método proposto aplicado a duas amostras de interesse, à esquerda na ausência de fluxo e à direita na presença de fluxo dos elementos. Este padrão, que se repete em todas as medidas realizadas, possibilita a detecção através de um valor fixo de comparação. Então, neste caso, o limiar foi definido em 2,85 volts, que representa 75% do valor máximo do sinal advindo do radar. E aqui, na figura 4, onde é apresentado o resultado, em azul tem-se o sinal original e em laranja tem-se o sinal de detecção. Então, à esquerda, na imagem que representa a situação sem fluxo de elementos, o sinal de detecção está sempre nulo, justamente porque o sinal original não ultrapassou o limiar de decisão. Já à direita, tem-se a situação com fluxo de partículas, onde, em todos os momentos em que o sinal original ultrapassou o limiar pré-definido, gerou-se um sinal de detecção que agora apresenta um formato pulsado. O incremento no valor do limiar de decisão resulta em uma maior imunidade a movimentos externos, porém reduz a sensibilidade de detecção do fluxo de elementos. Além disso, movimentos externos próximos ao sensor e impactos diretos na estrutura da blindagem pode causar variações no sinal de saída e gerar erros por alarme falso. Como o algoritmo não necessita de cálculos avançados, o método possui baixo custo computacional quando comparado com outros métodos mais robustos e pode ser implementado integralmente em um hardware dedicado. Partindo para a conclusão, a detecção do fluxo de partículas sólidas em dutos de escoamento através do sensor radar Doppler por microondas ocorreu de forma satisfatória. O sinal resultante desta técnica de processamento é na forma de pulsos. Em trabalhos futuros, pode-se estudar a possibilidade da medição da vazão do material sólido com esse tipo de sensor radar. Os meus agradecimentos à Universidade Tecnológica Federal do Paraná e aos professores Márcio Rodrigues da Cunha e André Luiz Regis Monteiro. Aqui estão as referências utilizadas neste trabalho e agradeço a atenção de todos.